Olá pessoal, nesse vídeo eu quero tirar uma dúvida muito grande que principalmente os iniciantes têm, que é stop loss e stop gain. Aonde colocar o stop loss e aonde colocar o stop gain, onde colocar o alvo da operação, tá? Meu nome é Daniel Rocha, sou professor de análise técnica e day trader profissional. Então, vamos de aula, sem muita enrolação, vamos nessa. Primeiro, eu vou colocar aqui no Paint para a gente ter uma explicação teórica do que é entrada, o stop loss e o stop gain. A gente vai fazer uma entrada de, vamos colocar lá, a gente faz uma entrada de compra, beleza. Fazemos uma entrada de compra, opa, peraí, aí. Fazemos uma entrada de compra nos 90 mil, perfeito, bacana. Vamos dizer que a gente coloca o stop 300 pontos abaixo. Stop 300 pontos abaixo aqui. Então o stop vai ficar onde? O stop vai ficar em 89.700. Ótimo. Aonde vai ficar o gain? O gain tem que ser pelo menos umas 3 vezes mais do que a possível perda. Então, se é 300 de loss, vamos colocar aí um gain de quê? De 900 pontos de gain. Então, vai ser em 90.900 o nosso alvo. Beleza. Esse aqui é um exemplo de entrada com stop loss e com stop gain tradicional, de um jeito onde a conta sempre vai fechar, que você vai buscar um ganho 3 vezes maior do que a sua perda, tá? Mas aí que vem a dúvida. Daniel, beleza, eu vou entrar em 900, ou 900 não, eu vou entrar em 90 mil, beleza. Mas esses 300 pontos é fixo? Toda vez é stop de 300? E esse alvo vai ser toda vez alvo de 900 também? Então, é fixo? Como que é? Aonde que eu vou colocar esse stop no gráfico? Vai ter vezes que vai ser maior, vai ter vezes que vai ser menor? Como que é? Como que funciona isso no gráfico? Beleza, essa é a maior dúvida, né? Então, só para deixar claro uma outra coisa também, isso aqui a gente está usando um exemplo de compra, tá? Mas vale para a venda do mesmo jeito. Se fizer uma venda, stop sempre mais curto para cima e o alvo lá embaixo sempre maior. Busque pelo menos 3 vezes. Às vezes, operações de 2 vezes dá para fazer também, não tem problema não. Mas o ideal é que seja 3 vezes maior do que a possível perda. Então, saindo agora dessa aula bem teórica aqui de como colocar o stop e o stop loss e o stop gain, vamos voltar para o gráfico. E aí no gráfico vai ficar melhor para a gente entender aonde a gente vai colocar cada uma das ordens. Vamos lá, aqui a gente tem um gráfico subindo aqui do mini índice futuro. Foi um dia de uma alta muito bonita e eu vou mostrar aqui para você uma cunha que teve nesse dia. Esse dia pegou, fez uma cunha maravilhosa aqui, uma cunhazinha aqui, e deu uma entrada linda nesse dia. Eu até peguei essa entrada nesse dia. Olha que cunha maravilhosa. O preço subiu, fez uma correção, fazendo uma cunha descendente e rompeu para cima. Bacana, onde é a entrada? A entrada é nesse candle de rompimento aqui, deixando a entrada onde? Deixando a entrada, deixa eu mudar a corzinha aqui para ficar bacana, ficar bonito, né, para a gente poder fazer. É maravilhoso, ficou maravilhoso agora. A entrada é onde? A entrada é nesse candle de rompimento. O candle rompe, então você vai fazer o quê? Você vai esperar esse candle fechar, não é porque ele rompeu você vai entrar nele não, porque pode ser um rompimento falso. Então, o candle rompe, você esperou ele fechar. Ele fechou, aí você vai entrar 5 ou 10 pontos acima do preço máximo dele. O preço máximo desse candle aqui foi máxima 97.215. Então a entrada é aonde? A entrada vai ser em 97.220 mais ou menos ali. 220, 225 por aí. Essa vai ser a entrada nesse trade aqui. Para quem ficou um pouco meio assim, né, fala, não sei se eu entro, se não está um candle de rompimento tão bonito assim, pode entrar nesse candle de confirmação aqui também, na máxima desse candle. Mas aqui já dá um trade muito bacana. Aqui foi justamente até onde eu peguei e entrei nesse trade. Beleza. Se você entrou aqui, aonde é o stop loss? Pô, Daniel, achei uma entrada bacana. Que entrada bonita, que entrada certeira. Mas e agora?
aonde é o stop loss? Onde eu vou colocar o stop loss nessa operação? Então vamos lá de stop loss agora, a aula do stop loss. Entrada, tem outros vídeos de rompimento também, mas aqui a gente vai olhar mais meio com foco em stop loss e stop gain, tá? Então vamos lá. Aonde é o stop loss dessa operação? Onde é a proteção dessa operação? Quando você entra numa operação de rompimento, existem dois pontos em que você pode colocar o stop. Ou você coloca o stop na mínima desse candle, do candle de rompimento, tá? Vamos ver a mínima dele. Ih, peraí que não tá querendo pegar. Aí, deixa eu só ver a mínima dele aqui. A mínima, 85. Se a mínima for 85, então o stop, a gente vai colocar o stop em 75, a gente vai colocar o stop em 80, sempre abaixo um pouquinho da mínima. Ou então, se você não quer usar esse stop, está achando esse stop curto, você vai pôr ele como stop técnico no último fundo. Para o caso de uma tendência de baixa, então o stop técnico vai ser no último topo, ok? Mas nesse caso aqui a gente está usando um exemplo de alta, então o stop vai ficar sempre no último fundo. Isso é stop técnico, tá? Então, repetindo bem tia-teteia aqui mesmo, que é para você aprender e não esquecer mais, eu vou repetir. Stop, onde é a proteção? Rompeu, entrou no candle de rompimento, stop na mínima do candle de rompimento. Stop técnico é aonde? Último fundo. Beleza. Daniel, quando que eu vou usar o stop na barra e quando que eu vou usar o stop técnico? Essa é uma ótima pergunta, essa é uma dúvida também que fica, porque às vezes a pessoa fala, não, eu aprendi. Agora eu sei que o stop é na mínima da barra e agora eu aprendi que o stop técnico é no último fundo para uma tendência, né, de alta. Então aonde que eu vou usar, quando que eu vou usar cada um dos dois? Da seguinte maneira, vamos olhar aqui. Esse candle teve um tamanho de 125, 130 pontos, por exemplo. Então, qual seria o stop? Seria um stop do tamanho de 130 pontos, 135 pontos, mais ou menos, que você tem que deixar um pouquinho abaixo, né, não o tamanho do candle exato, tem que deixar um pouquinho abaixo da mínima. Então, vamos colocar aí um stop de uns 135, 140 pontos aí. Beleza. Aí a gente vai olhar o que? O seu gerenciamento. Vamos ver quando que deu do fundo. O fundo, para um stop técnico, está pedindo stop de 350 pontos em média. O seu gerenciamento te permite tomar um stop de 200 pontos, vamos colocar aí. Você pode tomar um stop só de 200 pontos, não pode mais do que isso não. Então, aonde seria o stop nessa operação? Seria na mínima do candle, porque o stop técnico ia passar. O stop técnico ia ficar 150 pontos a mais do que você aceita, do que está dentro do seu gerenciamento. Então você vai pegar uma operação dessa com stop técnico? Não vai. Você vai fazer o quê? Ou você coloca o stop na mínima do candle, tendo então como stop 150 pontos só, ou você não participa do trade. O stop técnico, ele é o melhor. Ele sempre vai ser o melhor. O stop técnico sempre vai ser o melhor a ser escolhido, né? Se você puder escolher entre os dois, se você tiver a opção. Mas se ele não couber dentro do seu gerenciamento, não é porque ele é o melhor que você vai usar. Se está fora do gerenciamento, ou você usa o stop da barra, ou você não participa do trade. Tá? Existem rompimentos maravilhosos que eu não pego. São rompimentos maravilhosos, lindos, com tudo para seguir. Mas eu não pego, por quê? Porque está fora do meu gerenciamento. O stop acaba sendo maior do que o que eu aceito perder. Então, eu não participo desse trade. Eu só olho. Operar, às vezes, é não operar. Às vezes, é melhor perder a oportunidade do que perder o dinheiro, tá? Então, tia teteia aqui de novo, vamos lá de novo. Stop na mínima da barra ou stop técnico no último fundo. O seu gerenciamento pede quanto? Deu para encaixar no stop da barra? Beleza. Deu para encaixar no stop técnico? Melhor ainda, tá? Então, sempre faça essa conta e veja em qual ponto o stop vai encaixar com o seu gerenciamento. O gerenciamento ele é importante demais. Ele é importante demais. Não deixe o gerenciamento passar em branco, tá? Continuando. Agora, a gente já falou até de stop. Eu acho que já deu para pegar aí como que funciona o stop.
Vamos falar de quê? Vamos falar de alvo. E o alvo dessa operação, né? Onde é o alvo dessa operação? Como que a gente traça esse alvo? Beleza. Porque é o seguinte, a gente está olhando essa operação aqui e a gente está vendo os stops, os lugares de colocar os stops, os candles onde a gente vai colocar o stop, já está no gráfico. Né? Ou a gente coloca nessa barra, né? Nesse candle aqui de rompimento, a gente coloca no fundo, beleza. Só que quando a gente faz essa operação, quando a gente entra nessa operação, essa parte do gráfico aqui não está montada. Como que a gente vai saber que o preço pode chegar aqui? Como que a gente coloca um alvo aqui em cima para sair bem nessa operação? Da seguinte maneira. Existem duas formas. Você pode espelhar a última perna, tá? Se você olhar o gráfico, não, a última perna é essa perna inteira, mas ele não chegou nem perto disso. Não, a última perna foi daqui. Se você olhar, o gráfico subiu, corrigiu um pouquinho, tentou subir novamente, fez uma correção lateral, que é chamada de Power Breakout, onde a média chegou no preço e estourou o preço para cima, fazendo a partir daqui a sua nova perna. Tá? Então tem que ficar muito esperto com isso, que às vezes você pega uma perna errada e fica esperando um alvo lá em cima e o preço não chega nem perto do seu alvo. Então, figuras, se traça, se pega como alvo a última perna. E se a gente desenhar essa última perna e jogar ela para o rompimento, aonde que vai dar? Olha lá, 97.782. Então, aonde é o alvo? O alvo tem que ficar um pouquinho para baixo, não pode ficar em 97.780 não, tem que ficar um pouquinho em 970, 960, porque às vezes o preço não é cravado. Ele cravou aqui, ótimo, foi uma operação em que cravou, mas muitas vezes o preço não crava nessa região aqui. Eu, por exemplo, não uso esse espelhamento de perna, eu uso Fibonacci. Então vamos lá, Fibonacci, como que funciona o espelhamento em Fibonacci? A gente marca a Fibonacci do início da última perna e espelha essa primeira linha das três do meio, aí a gente espelha na cabeça aqui do topo, na cabeça desse pivôzinho aqui. Olha que maravilha, cravou em 97.810. Esse candle foi aonde? Esse candle foi a 97.820. Maravilhoso, maravilhoso. Aí vem a mesma coisa que eu falei para o espelhamento em perna, né? Se você pegar aquele desenho, espelhar, fazer o desenho aqui e jogar para fora do rompimento. Funciona do mesmo jeito. Não pegue em cima da linha que deu em Fibonacci aqui também. Faça o que? Coloca para baixo, coloca 97.990, 900 não, né? 97.790, 780 por aí, porque pode acontecer aqui. Tá vendo esse candlezinho branco? Ele não bateu em Fibonacci aqui que não e voltou. Por sorte, ele corrigiu e chegou lá e cravou em Fibonacci. Mas o preço podia muito bem ter voltado aqui, fazer uma reversão aqui e voltado com tudo. Podia muito bem ter feito isso. Nesse caso acabou cravando, mas ele podia ter voltado e não tem nada de errado em ele voltar antes de cravar Fibonacci, tá? Então, sempre deixe alguns pontinhos para o santo ali em cima, sempre deixe uns 30, 40, 50 pontos ali para cima, porque o preço pode não chegar na linha exata de Fibonacci, tá? Então é melhor fazer o quê? É melhor evitar um pouquinho de ganância, é melhor evitar um pouquinho dessa vontade de ganhar muito para ter um ganho mais certo, um ganho mais exato. É melhor garantir a sua operação. Imagina se esse preço não corrige. Imagina, você está aqui, fez uma entrada linda, maravilhosa. O preço vem, belisca, que dá aquela beliscada aqui na sua ordem de alvo, não pega o seu alvo, volta e te estopa lá embaixo. Cara, uma das piores coisas, é pior do que o preço IT dar um stop direto. É pior do que o preço IT dar um stop direto. Então, é melhor deixar sempre um pouquinho para baixo do alvo, tá? Um pouquinho antes do alvo mesmo cravado em Fibonacci. Deixe a sua ordem um pouquinho antes, 50 pontinhos antes, às vezes até mais, para que você possa evitar esse problema que pode acontecer e acontece muitas vezes, do preço ir, chegar perto do seu alvo e voltar, ok? Então, vamos fazer o quê? Vamos procurar um exemplo agora de venda. A gente fez um exemplo de alta agora, vamos procurar um exemplo de venda aqui. Olha o exemplo aqui. A gente tem um exemplo maravilhoso aqui
dessa perninha de baixo aqui, onde o preço veio e fez o quê? Fez uma bandeirinha. Olha essa bandeirinha. Vamos pegar essa bandeirinha, jogar ela aqui. Olha, maravilhoso, maravilhoso. O preço fez uma perna de baixa, corrigiu, fez uma bandeira e deu uma entrada. A entrada é aonde? A entrada é no rompimento. A entrada é na mínima desse candlezinho aqui. Agora a gente vai colocar ele vermelho, porque é o quê? Porque é uma operação de queda. Vamos colocar ele vermelho aqui. Bacana. Vermelhinho aqui, tá lindo, maravilhoso. Olha lá, a entrada é aonde? Vamos ver qual foi a mínima desse candle. A mínima desse candle foi 96,210. 96,210. Então a entrada é aonde? A entrada vai ser na mínima em 96,205 mais ou menos. 205 tá ótimo, que já é perdendo a mínima desse candle. E aonde é o stop? O stop vai ser na máxima desse candle. Esse candle teve como mínima 96,210 e ele teve como máxima 96,460. Então a nossa entrada é onde? A nossa entrada não, o nosso stop é onde? 465, 470. Agora olha essa operação como ela foi maravilhosa. Ela te deu apenas uma opção de stop. A mesma opção de stop na barra, né, na barra de rompimento, também foi o stop técnico, porque foi o último fundo aqui. Se você quiser fazer uma proteção ainda maior do que essa, você pode jogar o stop aonde? Aqui para cima, mas aí vai ficar um stop muito caro para uma operação. Claro, a operação foi embora, mas na hora a gente não sabia disso, na hora a gente só estava vendo esse candle aqui, a gente não sabia que ele ia descer isso tudo. Então, aqui seria um stop muito caro, um stop muito caro. O melhor nessa operação é fazer o quê? O stop acima da barra aqui de rompimento, tá? Então, aonde é o stop dessa operação? Em cima da barra, na máxima da barra, ou então stop técnico no último topo, que aqui também dava como topo da correção, ou ainda lá no último topo, mesmo o topo da perna inteira. Mas nesse caso aqui, em cima da barra, já está ótimo, porque você tem, além da barra de força para baixo, a barra de impulsão para continuar a queda, você ainda tem uma média de 20 para segurar o preço e você ainda tem uma VWAP para segurar o preço. Então esse stop aqui é um stop maravilhoso, é um stop que pode deixar tranquilo aí que dificilmente o preço voltaria nessa região, ok? Então agora a gente vai falar o que? Vamos falar de alvo. Mesma coisa, a gente marca o que? A última perna. Qual foi a última perna? Essa perna desses três candles lindos aqui caindo. Então a gente marca ela e joga, opa, peguei errado. E joga ela para depois do rompimento. Depois do rompimento pegou aonde? Olha lá, 96,620. Maravilhoso. O preço veio embora maravilhoso aqui. Fez um lindo trade nessa operação. E você pode ainda usar o que? Ainda usar Fibonacci. Se a gente pegar Fibonacci aqui, vamos fazer o que? Das três pernas ali do meio, a gente joga a primeira. Jogou a primeira, deu em 729, não deu o mesmo alvo que a gente espelhou da perna inteira. A gente pode ainda fazer o que então? Pode jogar a segunda linha do meio ali, pega um alvo ainda mais baixo um pouquinho do que o espelhamento e todos os alvos bateram. Todos os alvos foram cravados. Eu, particularmente, não uso alvo com espelhamento assim de tamanho de perna. Eu sempre uso Fibonacci, tá? Então eu colocaria aqui, se eu estivesse achando um alvo meio pequeno para essa perna, então qualquer coisa eu mandaria para a segunda linha ou até mesmo a terceira linha aqui, que foi onde pegou todos os alvos, foram acertados e ainda passou, tá? Eu sempre uso Fibonacci, mas talvez eu numa operação dessa, onde a gente não tem isso aqui ainda montado no gráfico, a gente só tem um rompimento aqui feito, provavelmente eu sairia nessa região de 95,735 pelo seguinte, porque já era um suporte aqui, o preço já deixou um fundo muito forte aqui com alguns candles que tentaram romper e acabaram subindo. Então, para proteger o meu ganho,
eu deixaria aqui. Depois que o preço passou essa região, você pode ver que ele fez um pullback maravilhoso e continuou descendo. Talvez então seria uma nova entrada para mim, mas eu teria sim saído nessa região, rindo até na orelha, com um belo gain nesse dia, ok? Então, stop loss e stop gain funcionam desse jeito, funciona dessa maneira aqui. Eu acho que deu para pegar bem como que funciona cada um dos dois. Acho que deu para passar essa informação para você, e se tiver ficado alguma dúvida, pode me perguntar, deixa aqui no comentário, entre em contato comigo que eu respondo com todo o prazer do mundo, ok? Mas no mais, stop loss e stop gain funcionam assim. Tendência de alta, entrada na máxima do candle de rompimento, stop na mínima ou no último fundo. Gain, aonde que é o alvo? Alvo, última perna espelhada ou Fibonacci, espelhando também a última perna. Beleza, lá em cima. Tendência de queda, entrada na mínima do candle de rompimento da figura, né? Geralmente a gente só opera rompimento de figura, tá, galera? São operações mais certeiras. Então, entrada na tendência de baixa, na mínima do candle, stop na máxima do candle ou então no último topo. Alvo, espelhamento da perna ou espelhamento em Fibonacci da perna também, da última perna, tá? Então, eu espero que tenha dado para pegar toda a explicação aí. Se tiver ficado alguma dúvida, pode entrar em contato que eu respondo com todo prazer. E a gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau.